Aula de hoje, Artes, dia 20 de agosto, páginas de 1 a 9. Então, neste capítulo 1, estudaremos as manifestações culturais dos povos indígenas brasileiros com base em suas lendas e seus mitos. História dos povos indígenas. Aqui na página 3, para iniciar, observe a ilustração de abertura do capítulo. Você conhece esse mapa? Segundo, você já viu esses desenhos que estão no mapa do Brasil? Terceiro, você conhece alguma lenda dos povos indígenas brasileiros? Você pode estar escrevendo nesse espaço do livro. Página 4, Mitologia indígena. Os indígenas são habitantes originais do Brasil e ainda existem vários povos indígenas habitando o nosso país. Cada povo indígena tem seus hábitos, crenças, língua e cultura próprios, né? Os indígenas vivem na natureza de maneira harmoniosa e nas matas encontram e criam as coisas necessárias para viver. Materiais para construir suas moradias, fibras para tecer, produzir objetos, né, e tecidos, pigmentos naturais para usar como tinta e animais, frutas e vegetais para se alimentar. Então, para explicar a origem dos fenômenos da natureza, de seu povo, de seus deuses, os povos indígenas criaram um conjunto de histórias que são conhecidas também como mitos. Então, os mitos existem em diversas culturas, diferentes países e povos, e têm a função de dar sentido, né, às coisas da vida e do mundo. E a mandioca é um dos principais alimentos, né, dos povos indígenas do Brasil. E além da história de Mani, existem outras lendas que falam sobre o alimento. Leia o texto da próxima página. Aqui nós temos uma ilustração da planta da mandioca. Página 5, a lenda da mandioca. Vocês vão ler com calma essa lenda. Aqui nós temos a ilustração. Na página 6, fazendo arte. Muitas das lendas da nossa cultura popular têm origem indígena. Então, as histórias da Iara, do Curupira, do Boto e da Vitória Régia são alguns exemplos de lendas bastante conhecidas e que surgiram na cultura de vários povos indígenas brasileiros. Vamos brincar de contar histórias? Então, você vai escolher uma lenda de origem indígena, tá bom? E você vai descrever as características dos personagens, enriquecendo com detalhes, e vai citar variações e outros detalhes de seu conhecimento, e você vai registrar nesse espaço abaixo. Na letra B, aqui deveria ser um trabalho em grupo que vocês fariam, né, com a ajuda dos seus colegas. Então, vocês é que vão contar essa história, tá? Vocês podem fazer uma folha avulsa e prender aqui no livro, tá? Vocês vão contar uma história, vão observar o número de personagens que há no texto, tá bom? E você vai falar um pouquinho sobre esses personagens contando uma história. Página 7, arte em casa. Essa atividade deve ser realizada com o auxílio de um familiar, tá? Para pesquisa sobre as histórias indígenas. Então, existem várias histórias indígenas pertencentes a diferentes povos para serem descobertas. Então, com a ajuda de um familiar, pesquise mitos e lendas indígenas em sites, livros. Depois, escolha uma delas para escrever a história e fazer uma ilustração, tá? Então, você vai fazer isso nesse espaço e a ilustração aqui no finalzinho. Na página 8, nós temos aqui a origem da noite. Vocês vão ler com calma o Coco de Tucumã e a origem da noite. Aqui nós temos uma ilustração referente. Aqui nós falamos um pouquinho sobre as lendas indígenas. Por meio de lendas, os povos indígenas expressam sua cultura, explicando a origem das coisas do mundo. Então, para aprender mais sobre as lendas indígenas, leia o livro Lendas Indígenas, tá? Tem o nome aí do autor, né, de Antoraci Tortorello Araújo, publicado pela Editora do Brasil. Se você puder pesquisar também, fique à vontade. Na página 9, nós temos aí o Cri-Cri. Aqui é uma peça teatral. No momento, nós não temos como fazer essa peça teatral. Então, nós vamos pular essa atividade do Cri-Cri e vamos para a arte em casa. No caso, essa atividade também seria em sala. Nós não temos como transformar, né,
uma lenda indígena em peça teatral no momento. Então, eu sugiro que no momento nós deixemos essa questão mais para frente, tá bom? Porque aqui diz que essa atividade é relacionada à atividade anterior da Cricri, né? É uma encenação de uma lenda indígena, tá? E nós teríamos que fazer um relato, né, dessa experiência. E como nós não vamos fazer a encenação no momento, nós não temos como fazer um relato. Então, vocês podem deixar em branco, mais para frente a gente vai resolver essa questão da peça teatral em sala de aula.